Mateus capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 4. Leiam comigo. Leiamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Senhor, obrigado por esse culto tão especial. Nada se compara a ter Jesus em nós. Nada se compara a estarmos na tua presença. Nada se compara a estarmos na tua casa. Nada neste mundo, nesta vida, se compara à segurança que é de estar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ó Deus, eterno Deus, olha para esse povo, olha para esta igreja, olha, Senhor Deus, para esta congregação, olha para esses rostos, Senhor, olha para esses corações, olha, Senhor Deus, para as suas necessidades, mas sobretudo, Senhor, olha para estas almas, ó Pai, e olha para aqueles que ainda perecem em seus pecados, e perdoa-lhes, e salva-lhes, pelo sangue de Jesus daquela cruz. Salva nesta noite, Senhor, e glorifica o teu nome, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, domingo passado nós trouxemos a primeira parte do Sermão do Monte. Quem não assistiu, eu quero convidá-los a entrar lá no nosso canal no YouTube e assistir a primeira aula, a primeira mensagem. Nós pregamos: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E hoje nós vamos para a segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Percebe aqui um paradoxo? Percebe aqui uma coisa estranha? Felizes, né? Bem-aventurado quer dizer felizes, os que choram. Isso parece não fazer muito sentido, não é? Choro e felicidade são coisas que parecem que não combinam muito. Mas é curioso porque Jesus, de fato, ele veio trazer aquilo que o homem não pode dar, que o mundo não pode dar, que as riquezas desse mundo não pode dar, que os bens materiais não podem proporcionar, que os estudos, que as faculdades, que os diplomas, que o sucesso não pode proporcionar. Jesus, de fato, veio e ele poderia dizer bem-aventurado ou felizes. É bonito isso porque está logo no começo do Evangelho, logo no primeiro Evangelho de Mateus. E se vocês voltarem na Bíblia um pouco e ver qual que é a última palavra do Velho Testamento, vocês sabem qual que é a última palavra do Velho Testamento? Maldição. A última palavra do Velho Testamento termina com dor, com luto, com aflição. E Deus parou de falar por 400 anos, Deus não falou, Deus não se revelou, Deus se calou completamente. E agora ele vem pessoalmente, Cristo, para dizer que você pode ser feliz. Ele quebra o silêncio para dizer isso, mas felicidade que Jesus está propondo é muito diferente da felicidade que você ouviu falar. Muito diferente. Eu sei que todos que aqui estão, todos, nós estamos num grupo até bom aqui hoje, todos querem ser felizes. Eu duvido que alguém aqui tenha coragem de levantar a mão e falar assim: Paulinho, eu não. Estou nem aí para isso. Eu sou triste, quero ser triste, viver triste o resto da minha vida. Tenho certeza que todos aqui querem ser felizes. E cada um de vocês está extremamente empenhado nisso. Olha para a sua vida, o tanto que você trabalha, o tanto que você peleja com seus filhos, com seus meninos. E se eu for perguntar para você, você vai dizer que tudo que você está fazendo é para viver melhor no futuro, para dar uma vida melhor para os seus filhos, para ser feliz. Porque senão não faz sentido o que você está fazendo, é? Agora a questão é, isso está te fazendo feliz de verdade? Realmente? Está te fazendo feliz isso aí? Está dando certo? O plano está de pé? Está acontecendo? Eu ouso dizer que não.
Porque cada conquista nossa, a gente fica feliz por um pequeno espaço de tempo. Já repararam? Logo eu preciso de outra. Já repararam isso? Que a gente nunca está satisfeito? E sabe por quê? Sabe por que a gente nunca está satisfeito, queridos? Porque nós não fomos feitos para viver aqui. Nós fomos feitos para viver no céu. E nesta vida tudo passa. Até mesmo as alegrias que você vai conquistar na vida ou as que você já conquistou. Mas Jesus vem dizendo de algo que não passa, de algo que não termina. Como que um homem pode estar pregando a palavra de Deus para uma igreja e recebe em seu púlpito um papel escrito: a sua família naufragou, e ele pode dizer: igreja, eu quero dizer que a minha família chegou bem, sou feliz porque Jesus é o meu Senhor. Quantos de nós poderia dizer isso? Quantos? E aqui no texto que nós lemos, queridos irmãos, é o Sermão do Monte, a pregação de Jesus. Ele inicia sua pregação falando das bem-aventuranças, da felicidade de quem? De todos? Não! Da felicidade dos crentes, dos salvos. Vocês já repararam? Eu quero falar com você que está nos visitando aqui, que você não é crente ainda. Já reparou que crente é feliz? Já reparou num povo feliz é o crente? Você olha para o sujeito, está tudo ruim na vida dele, mas ele está feliz, está com a Bíblia debaixo do braço, ele está louvando, ele está adorando, ele chora, ele quebranta. Por quê? Porque a felicidade dele não está aqui. A felicidade dele não está na circunstância. A felicidade dele não está nos projetos de vida. A felicidade dele não está no tapinha nas costas, no sucesso desta vida. A felicidade dele não está na conta bancária. A felicidade dele não está em quem vai ou quem não vai ganhar as eleições. A felicidade dele está na pessoa bendita de Jesus Cristo, Senhor. E ele fala aqui um paradoxo. Bem-aventurado, felizes, plenos, completos, satisfeitos são os que choram. São duas verdades que Jesus conta aqui. Eles são felizes, mas eles choram, eles sofrem. Mas esta palavra, queridos, prestem bem atenção, ela não se aplica a todos e nem todos que choram. O choro aqui não está falando de uma mulher que foi abandonada, de uma mulher que perdeu um filho no parto, de um homem que foi traído pela sua esposa. A felicidade aqui não tem nada a ver com alguém que está desempregado. O choro não tem nada a ver com o rompimento de um namoro ou de uma depressão. O choro que Jesus se refere não tem nada a ver com isso, e eu quero provar isso na palavra. Caim foi um homem que o Senhor reprovou, não aceitou a sua oferta. Ele se entristeceu profundamente. Deus colocou uma marca nele. Ele fugiu e se escondeu, com medo de ser morto. O choro de Caim, o lamento de Caim, a tristeza de Caim, não converteu-se em consolo, conforme a promessa de Jesus. Não converteu. Outra pessoa que nós vemos na Bíblia que se entristeceu profundamente foi Esaú. Esaú nasceu com a promessa de Deus. Esaú era amado do pai. Esaú era muito querido, mas ele perdeu a bênção da primogenitura. O irmão dele pegou no lugar dele, ele foi rejeitado. Ele chorou amargamente. Não tinha uma bênção para ele, mas não houve também consolo. Ele chorou, ele sofreu e permaneceu naquele estado. Então esse choro de Jesus não se aplica a ele. Olha a situação do Judas Iscariotes, vocês se lembram dele? O que traiu Jesus? A Bíblia diz que assim que ele pegou as moedas que ele vendeu a Jesus, ele foi tomado de um remorso, de um sentimento tão ruim, tão denso, que a Bíblia fala que quando ele pega aquilo e ele olha para aquilo, ele joga no chão, e ele diz: o que eu vou fazer com isso? Aí os sacerdotes que haviam pago ele, falaram assim: isso é problema seu, você já fez seu trabalho, nós já te pagamos, isso é problema seu. Ele se enforcou, ele se precipitou. Veja que é um choro, um lamento, uma tristeza que não se converteu em consolo.
Queridos, nós poderíamos falar de vários exemplos bíblicos sobre isso. Houve várias pessoas que choraram e esse choro não foi consolado por Deus. Então isso quer dizer que Jesus não poderia estar falando de qualquer choro, de qualquer pessoa. Era um choro específico, era um choro diferente. O feliz que chora aqui, ele é diferente. Então, afinal de contas, quem receberá o perdão? Quem receberá esse consolo, aliás? Irmãos, fiquem comigo um pouco mais. A palavra grega do original bíblico para chorar, sabe o que quer dizer? Ela foi usada pouquíssimas vezes na Bíblia. Essa palavra quer dizer prantear, lamentar, profunda e dolorosamente. Essa palavra choro aqui se aplica quando você perde um ente mais próximo seu. Sabe aquele choro, aquele sentimento doído que nada consola, que nada conforta? Que nem uma palavra resolve? Que nem um abraço resolve? Que nada, que ninguém possa, não há nada que ninguém nesse mundo possa fazer? É só você e você ali naquele instante? É esse choro aqui, do bem-aventurados. É exatamente esse choro. Esse choro, meus irmãos, ele foi utilizado pelo Senhor Jesus aqui, né? É a qualidade de choro que é produzida pelo Espírito Santo. Opa, está começando a clarear. O Senhor Jesus, irmãos, presta atenção, ele está falando com seus discípulos e com a multidão. Mas as bem-aventuranças é só para o cristão. A felicidade é somente para aquele que se rendeu a Jesus Cristo. A felicidade é algo restrito e somente para aquele que se entregou a Jesus Cristo. E o Senhor Jesus está falando com esses, o regenerado, aquele que nasceu de novo, aquele que passou pela porta estreita, aquele que ouviu a voz de Jesus e não endureceu o seu coração, ele é feliz, mas tem um detalhe, ele não é indiferente. Esse choro está totalmente ligado a isso. E se há uma coisa que nós vivemos nos dias de hoje, é a indiferença. Vocês já perceberam o tanto que nós somos egoístas? Já perceberam? Nós estamos vivendo em um mundo de dores e de aflições, de angústias, de problemas graves e sérios. Mas nós vivemos como se estivesse tudo bem. Está tudo tranquilo. Está tudo bem comigo, Minhas contas estão em dia. Meu carro está ali bonitão na garagem, encerado, polido, pronto para sair a qualquer momento. Estou na minha casinha tranquilo, sossegado, meu banhozinho quente, meu cobertorzinho nas noites frias. Para que preocupar com o outro? Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele fala de dois choros. Eu quero falar rapidamente sobre isso. Vejam que há alguns exemplos que vai nos trazer luz a esse assunto. A Bíblia fala de uma mulher que, no momento em que Jesus estava em um jantar, essa mulher entrou nessa casa, entrou sem ser convidada e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Aqui, irmãos, eu quero fazer os irmãos pensarem que não era uma gotinha ou duas de lágrima, não. Porque se foi suficiente para ela lavar os pés de Jesus, é porque era muito pranto, era muito choro. Essa mulher derramou tantas lágrimas que ela usou o cabelo dela para enxugar os pés do seu Senhor. E alguém tentou repreendê-la. E o Senhor Jesus se agradou profundamente da atitude dela. Ela quebra um vaso de alabastro caríssimo e unge os pés do Senhor Jesus. Queridos, esse é o tipo de choro que Jesus está falando. O choro, meus irmãos, da alma, o choro pelo nosso pecado, o choro pelo que somos, o choro quando entendemos que o Deus que nós servimos é um Deus 3 vezes santo, é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus como nós estudamos aqui pela manhã, que segundo a sua onisciência, onipresença, onipotência, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos trouxe para a sua presença. É um choro do cristão que ao perceber que ele não é digno, ele não é merecedor, ele é um pecador, ele derrama completamente a sua alma diante do Senhor.
É esse o choro que Jesus está se referindo. É o choro daquele que entende que não há nada mais importante, nada mais precioso, nada mais relevante, nada mais glorioso do que Cristo Jesus em sua vida. E isso está se perdendo, até mesmo no meio dos crentes. Até mesmo no meio dos crentes. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, um país que se diz cristão, quem era mais popular? Jesus ficou em terceiro lugar. Num país chamado cristão. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma vida religiosa. Nós estamos vivendo uma vida igual os religiosos que estão aí fora. Nós viemos aqui para cumprir nossa obrigação. Nós viemos aqui para ficar em paz conosco mesmo. Olha, hoje é domingo, eu tenho que estar lá na igreja. Olha, hoje é domingo, eu preciso estar lá. Por que você precisa, irmão? Por que você precisa estar aqui? Afinal de contas, por que você está aqui? Aquela mulher, sem ser convidada, sem pedir licença, sem nada, ela chora no ato de: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, eu sou uma pecadora, eu não passo de uma prostituta, eu não passo de uma mulher da vida, eu fiz tudo errado, eu fiz escolhas erradas, eu pequei contra ti, mas eu estou aqui, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa-me, Senhor. Essas eram as lágrimas daquela mulher. Olha o que nós podemos falar sobre o rei Davi. O rei Davi, ao pecar, quando Natã entra no seu palácio e declara que Davi havia pecado contra Deus. Queridos, Davi, o tempo passou, ele ocultou aquilo, e o profeta chega e falava assim: você é que pecou, Davi. Davi era o rei. Ele tinha várias opções: mandar matar o profeta, ignorar o profeta, falar que era fake news, falar que era mentira, que hoje está na moda falar que é fake news, né? Podia ter falado isso. Falado que ele é um negacionista, falado muitas coisas, é a linguagem de hoje em dia aí, né? Mas não, mesmo sendo rei, o que ele fez, queridos? O que a Bíblia diz que esse homem fez? Ele tirou as suas vestes de rei, a sua coroa de rei, ajoelhou no pó e na cinza, e a palavra fala, queridos irmãos, em Salmo 51, ele ora dessa forma: compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei, Senhor, pequei, Senhor, pequei, Senhor. Ele não ficou se justificando, ele não pôs a culpa na mulher, ele não pôs a culpa no Urias, ele não pôs a culpa nos seus soldados, ele simplesmente se ajoelhou e disse: Senhor, perdoa, Senhor, porque pequei, Senhor. Quantas vezes você já fez isso, irmão? Quantas vezes você já chorou pelos seus pecados, por aquilo que te afasta do Senhor? Ao contrário, você vem cultivando isso, você vem tratando disso como se fosse um bichinho de estimação. Você vem ignorando isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso é à toa. Eu conheço muitos crentes que fazem o mesmo. Querido, não foi o que Davi fez. A palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, versículo 8 fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se você disser, meu irmão, você que me olha, você que me vê, você que está aí parado me ouvindo, se você disser que você não tem pecado, você mente para você mesmo, para a sua própria consciência. É isso que a palavra está dizendo. E por que um verdadeiro cristão chora? Porque o choro nada mais é do que o resultado da primeira bem-aventurança. Só aquele que é pobre de espírito, que esvaziou-se de si mesmo, que não tem justiça própria, que não tenta se justificar com as suas vãs declarações, só esse é que chora. Só esse é que derrama suas lágrimas diante do seu Senhor. Só esse é que se prostra diante dele. Irmãos, eu falei no último domingo que o cenário daquela época eram de fariseus que faziam orações, largas orações, à vista das pessoas.
orações bonitas, vida de aparência. O que Jesus está combatendo é o contrário. Ele está dizendo o seguinte: olha, você quer me servir? Você quer ser feliz? Você quer realmente ser um discípulo meu? Você quer ter a minha presença na sua vida? Entra no teu quarto. E o Pai que está em oculto, Ele vai se revelar a você. Vai lá e chora, chora, derrama suas lágrimas diante do Senhor. Felizes são os que se importam, os que se condoem com a miséria alheia. É a segunda parte. Primeiro, choro pela nossa condição, pelo nosso pecado. Meu irmão, faz um exame aí em você agora. Faz um autoexame aí, meu irmão, enquanto eu prego. Você tem chorado pela sua alma. Você tem chorado por mais Deus. Você tem chorado por mais da presença de Deus. Você tem clamado por Deus na sua vida. E a segunda motivo do choro, a miséria em que o mundo está vivendo. Irmãos, olha a nossa volta, queridos. Olha a nossa volta. Nós estamos vendo a pedofilia se tornando uma coisa comum. Está falando aí na televisão, aí. Está falando aí. Autoridades estão dizendo aí que pedofilia é uma coisa, é normal. É normal. É uma necessidade de alguém que teve alguns problemas na vida. Tem que tratar como doença. Nós estamos vendo a ideologia de gênero avançando a passos largos nas escolas. Os nossos filhos sendo afrontados, sendo doutrinados, sendo massacrados. Nós estamos olhando para tudo isso e vendo adultérios, a destruição da família, a destruição da vida, abortos, assassinatos, jovens nas drogas, na prostituição. E está tudo bem? Quando você vê algo assim na televisão, isso não te choca mais não? Você já acostumou com isso? Isso se tornou uma coisa normal para você? Hoje, enquanto eu preparava esta mensagem, eu recebi um vídeo, não sei se todos aí receberam, da ex-ministra Damares falando, que me impactou muito, que lá mexeu comigo. Há uma organização criminosa que estupra bebês nos hospitais. Como que você vê isso e fica bem, irmão? Nós vivemos em um mundo cruel, mau. E você está aí brigando por causa de política com a sua família. Você está de mal de todo mundo por causa de um bandido. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que não é o nosso lugar. Nós estamos vivendo em um mundo mau, cruel. Eu recebi um áudio ontem de uma jovem. Ela gravou a professora dela, parou a aula para doutrinar a sala de aula e chamar de monstro aqueles que creem em Jesus Cristo. E está tudo bem? Para você está bem? Você quer ser bem sucedido nesse mundo? O mesmo mundo que matou o nosso Salvador? O mesmo mundo que o subjugou, que o maltratou, que o chicoteou, que não lhe deu sequer um julgamento digno? Nós estamos vendo a destruição da natureza. Deus criou a natureza para o nosso bem-estar, para o nosso viver, para os nossos filhos. Olha o que a palavra fala, irmãos. Presta atenção, Romanos capítulo 8, versículo 20. Pois toda a criação, aqui é a natureza, está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe o que a Bíblia está dizendo?
que a natureza geme por causa do pecado, que a natureza sofre por causa do pecado, que a criação de Deus sofre e clama pela volta de Jesus, clama pela redenção, clama por Deus, clama por justiça. E nós não. A gente acha que está tudo certo, está tudo bem. Como não chorar, irmãos, ao ver os falsos pastores que estão aí fora? Como não chorar diante dos falsos mestres que estão mais comprometidos com a vida financeira de suas congregações do que com as almas do seu rebanho? Como não chorar? Como não chorar em igrejas que se tornaram danceterias, casas de shows, ao invés da pregação do santo evangelho? E sabe o que acontece, meus irmãos? A palavra fala que nos últimos dias muitos não suportariam a sã doutrina, porque tinham comichão nos ouvidos para não ouvirem a verdade, e amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. É o que nós estamos vivendo. Charles Spurgeon disse no século XIX que um dia as igrejas se tornariam verdadeiros picadeiros e os pastores verdadeiros palhaços. É o que estamos vendo hoje. Entretenimento, para tentar fazer as pessoas se sentirem bem em seus cultos. A palavra não é mais suficiente. O louvor bíblico não é mais suficiente. Precisamos de coisas para atrair as pessoas. Então, indo para o final, qual é a promessa para esses que choram pelos seus pecados, que choram porque querem mais Deus, que choram porque já não querem mais esta vida miserável, esses que choram por este mundo, pelos pecadores que estão em pecados, perdidos, rumo ao inferno? Os que choram pelo pecado são os regenerados, porque eles depositaram a sua fé e esperança em Jesus. Estes serão salvos da ira vindoura, e esse é o grande consolo. Sabe por que os que choram vão ser consolados? Porque o céu é para eles, porque a promessa é para eles, porque Jesus voltará para eles, porque quando eles partirem deste mundo, os anjos os buscarão para estar com seu Salvador. Irmãos, eu me lembrei de uma passagem bíblica muito linda, que está em Lucas, quando o Senhor Jesus, ele ora no Getsêmani. A palavra fala que ele orou com terrível agonia de espírito, e ele orou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquela hora, queridos, Jesus chorava, derramava lágrimas, e a Bíblia diz mais, que ele suava gotas de sangue, tamanha era a sua agonia, tamanha era a sua enfermidade, antes de ser preso e crucificado. Mas lá no Evangelho de João, a palavra fala que Deus enviou um anjo para consolar o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, os que choram, esses serão consolados. E qual é o nosso consolo, queridos? Eu queria apenas apresentar para vocês poucos textos, bem rapidamente. Isaías 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. É uma promessa de Deus. Meu irmão, às vezes você está me ouvindo e dizendo: mas Paulinho, eu sou um pecador, eu estou tão distante, eu estou tão longe, eu não sinto nada disso. Esse culto, você está aí, você está pregando, os louvores foram cantados, eu não senti nada, eu não senti absolutamente nada. Aliás, Paulinho, eu não vejo a hora de acabar esse culto. Eu quero dizer para você, querido, que ainda que os seus pecados sejam como escarlata, ainda que você esteja chafurdado na lama do pecado, ainda que você esteja vivendo pior fase da sua vida, ainda que você esteja extremamente distante de Deus, eu quero dizer para você que há uma promessa de Deus: se hoje ouvires a sua doce voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Vem, pecador, Ele está chamando você. Vem como está, vem exatamente como você está, e haverá perdão para você também. O texto que o irmão leu aqui no começo, Isaías 61, é muito lindo esse texto, eu tenho que ler novamente. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu, aqui é Jesus falando, né? Para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os de Sião, estão em luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Jesus veio para isso, querido. Jesus veio para te restaurar. Jesus veio para te alegrar. Jesus veio para transformar. Que coisa maravilhosa. O que falar da mulher que foi pega em adultério, né? A vida estava perdida para ela. E foi levada até Jesus. E Jesus disse: mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vocês imaginam como que a vida daquela mulher foi a partir daquele dia? Passa pela mente de vocês? Ela seria morta, mas houve consolo para ela. Se acalme, meu irmão. O pleno consolo de Deus não será desfrutado deste lado da eternidade. Aqui, presta atenção nisso, queridos. Aqui, de vez em quando, Deus vai enviar um anjo para te consolar. Aqui, de vez em quando, o Espírito Santo Consolador vai te visitar. Aqui, de vez em quando, Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai pegar você na palma da mão dele. Mas nesse mundo é um mundo de dores. Mas a plenitude do consolo da promessa que Jesus fez está no porvir. Para mim tenho por certo que as aflições, o sofrimento, as angústias deste presente não podem se comparar com a glória que está por ser revelada. E por fim, queridos irmãos, Apocalipse 21, versículo 3. É o último versículo para nós entendamos que promessa linda é essa que Jesus fez. Apocalipse 21, versículo 3. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos ler? Vamos ler todos juntos? Leiamos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluias, igreja. Louvado seja Deus. Glorifica o Senhor, irmão. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus foi ao Pai preparar lugar, e Ele voltará para nos levar para Ele mesmo.